A graça e a paz, amados. Que privilégio estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a parábola da videira, que está em João capítulo 15, versículos de 1 a 11. E começa assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus é a videira e Deus é o que cuida da vinha. No versículo 2 está escrito assim: Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A vara representa a nós. Toda vara que está na videira e não dá fruto, Deus atira ou corta. Se lermos essa palavra com a nossa tradução limitada pelo nosso idioma, fica difícil de entender como Deus poderia cortar nossa ligação com Jesus se a Bíblia nos diz através de Paulo em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O próprio Jesus nos informa em João 6,37 o seguinte: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oh, glória, que bom saber disso! Isso nos gera um grande dilema, ou um brainstorm, como dizem os americanos. De outra sorte, é interessante saber que esta palavra tira tem um significado de cortar, mas também significa levantar em um contexto de cultivo agrícola. Desta forma, este texto pode ser interpretado como o lavrador levantando os galhos do chão. Alguém pode perguntar: qual o problema dos galhos estarem no chão? Jesus está usando esta figura de linguagem justamente para nos trazer o seu ensino. Os galhos no chão podem, com o tempo, ser tapados pelo pó da terra. Muitas vezes ficam submersos pela lama. E aqui passa a fazer sentido que o crente pode estar caído durante a sua caminhada espiritual. Mas Deus, na figura do lavrador, o levanta do pó e também da lama, que representa o pecado. Deus o levanta e restabelece para uma posição devida, de acordo com a salvação já adquirida, somente só através da redenção concedida por Cristo Jesus, desde o momento em que foi feita sua aliança para com ele. Vejam que coisa mais linda! Deus levantando o pecador para que ele possa usufruir dos benefícios de estar conectado em Cristo Jesus e poder, assim, gerar frutos. Na segunda parte do versículo 2, Jesus fala que Deus limpa aquele que dá fruto. Antes que você pergunte por que Deus limpa aquele que está dando fruto, o próprio Jesus responde em seguida dizendo: para dar mais fruto. O que seria limpar? Limpar seria uma poda de santificação. São ajustes que Deus faz na vida de um crente, mostrando seu ego, seus desejos carnais, influências do mundo. Às vezes Deus nos tira certas coisas para nos purificar e fazer de nós cada vez mais a semelhança de Cristo Jesus. Acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo, assim como eu, deixaram alguns hábitos nocivos após se tornarem cristãos. Deixaram o hábito da mentira, da fofoca, alguns abandonaram até vícios nocivos à sua saúde e hoje estão libertos para a glória de Deus Pai. Jesus nos ensina nesse contexto que a poda tem o intuito de fazer o crente que já produzia frutos passar a produzir mais frutos, de forma que é desejo de Deus que você esteja sempre
crescendo espiritualmente durante a sua jornada cristã. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus nos lembra aquilo que foi dito durante a cerimônia da lavagem dos pés com os discípulos. A palavra de Deus nos purifica através de Jesus. A palavra nos santifica, a palavra nos limpa. Versículo 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Jesus nos lembra da nossa total dependência dele para produzirmos boas obras que possam ser contadas como verdadeiras. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Novamente, Jesus enfatiza em seu ensino que somos 100% dependentes dele para podermos espelhar a sua imagem, a imagem de um cristão. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. É uma passagem dura e chocante para muitos. Acontece que não estar em Jesus é o mesmo de não ter a salvação. O destino de todos os pecadores que não forem resgatados por Jesus é irem pagar a pena dos seus pecados no inferno. Por isso, a urgência de levarmos a mensagem do imensurável amor de Cristo Jesus ao máximo de pessoas durante o tempo que nos resta nessa terra. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se este versículo for tirado do contexto, pode até parecer que esta frase autentica a teoria da prosperidade, o que não é verdade. A ideia transmitida por Jesus é que quando conhecemos a Ele na extrema intimidade, conversamos com Ele em oração, escutamos a voz do Espírito Santo e procuramos agradá-lo em cumprir os seus ensinos que aprendemos através da Bíblia, isso tudo, nós sabemos exatamente qual é a vontade dele. E desta forma, quando pedimos aquilo que é a própria vontade dele, somos atendidos integralmente. Deu para entender então? Quando nós pedimos a vontade dele, nós somos atendidos. Então é bom saber qual é a vontade de Deus. E saber a vontade de Deus, nós só conseguimos através do relacionamento com ele. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aqui está o desejo de Deus, que nós não somente estejamos dando frutos, mas que venhamos a dar muitos frutos. Entenderam bem? Muitos frutos. Ou seja, dar frutos de uma maneira constante. Estar sempre fazendo coisas para agradar a Deus, agindo como se fôssemos o próprio Jesus nas mais diversas situações. Vamos aos versículos de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, versículo 11, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O versículo 11 nos conta o desfecho da parábola de Jesus. Ele quer nos dar a sua alegria.
Sim, Jesus quer que nós tenhamos uma vida transbordantemente alegre, uma alegria sobrenatural que somente conhece quem se relaciona com Ele em espírito e em verdade. O que fazer com todo esse ensino maravilhoso dado pelo próprio Jesus usando essa parábola? Se tiver caído e chegar a encostar na lama, se esse for o seu caso, de você estar caído, e até encostar na lama, rapidamente peça ajuda a Deus e Ele irá te levantar. Fique bem coladinho na videira. Receba hoje mesmo a seiva da verdadeira alegria. Permaneça agarrado a Jesus, o seu Salvador e amigo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém?